Sejam muito bem-vindos ao Grenal do Transferban. O Grenal tem uma tradição, né? Primeiro dá número para cada clássico, número de Grenal 445, 450, e também tem uma tradição que é dar um nome para o Grenal. O Grenal dos banheiros atômicos, o Grenal do 5-2, o Grenal do 5-0, o Grenal do Gol Mil, o Grenal do gol do Christian, né? Esse Grenal, agora, das quartas de final da Copa do Brasil, é o Grenal do Transferban. No mesmo dia, por uma diferença de horas, os dois receberam punições e estão bloqueados, não podem contratar. O efeito prático disso é muito pouco, porque tanto o Grêmio quanto o Inter não vão contratar mais. Mas não deixa de ser emblemático, não deixa de ser simbólico que eles recebam uma punição por problemas financeiros horas antes daquele que seria o maior momento da temporada, tanto no Beira-Rio quanto na Arena. Um confronto com o maior rival, valendo vaga na semifinal de uma Copa do Brasil. Semifinal que nenhum nem outro chegam há bastante tempo, né? Então assim, gente, esse episódio, ele é um choque de realidade para alguém que ainda não se ligou. E se a gente olhar, existem algumas diferenças entre as punições, né? O Grêmio está punido preventivamente pela CBF, pelo órgão novo de fair play financeiro, porque ele propôs um plano de pagamento coletivo para mais de 20 credores numa dívida de 16 milhões de reais. Já é algo assim impactante. O Grêmio é o primeiro clube brasileiro a sofrer esse tipo de punição, né? E o Inter, ele está sofrendo a terceira punição da FIFA por não pagar em dia as contratações que faz. Terceira punição em pouco mais de 9 meses. Uma foi em dezembro, outra foi em março e agora em agosto. E vem mais por aí, né? Um clube de Gana está cobrando o Inter, na FIFA, 400 mil reais. E o Inter tem até 9 de setembro para pagar esses 400 mil reais. Além desse clube de Gana, tem o Racing da Argentina, que também cobra o Inter. E pelo menos outros 2 casos são esperados no Beira-Rio, mas eles não vieram à tona ainda, o clube e qual é a transferência. Bom, ainda que os casos sejam distintos, é de se olhar para isso e entender a realidade que Grêmio e Inter vivem. E esses são os mais novos casos de uma temporada que ela é um choque nos dedos, ela é um choque nos pés, onde vocês quiserem. Porque olha em retrospecto comigo. O Inter contrata um jogador sueco de 30 anos que estava na Grécia. O Grêmio busca um jogador croata de 30 anos que está há 4, 5 temporadas na Croácia. O Grêmio pega um jogador de Cabo Verde para ser um reforço ofensivo. O Inter vai numa audiência no STJD e apresenta um áudio que não é verdadeiro do VAR. Um goleiro do Inter chega e diz que ele tem como característica fazer milagres. E mais do que isso, o Grêmio e o Inter hoje, eles estão empatados em pontos. A diferença deles é um número de vitórias. E esse empate em pontos deixa um em 15º e outro em 16º lugar no Campeonato Brasileiro. Os dois estão a um mísero ponto da zona do rebaixamento. Se alguém ainda não entendeu o tamanho do buraco que Grêmio e Inter estão, que se entenda agora. Que olhe para isso e compreenda. Porque se a gente não olhar e não entender, corre o risco de não sair dessa. O Inter teve que contratar um atacante paraguaio chamado Sanabria, que veio da Itália, da Cremonese. E o Sanabria, ele tem menos de 100 gols na carreira. Menos de 100 gols na carreira. Ele tem 30 anos. E ele pode chegar aqui e desatar a fazer gol. Convém sempre esperar o jogador desempenhar. Mas eu quero que vocês prestem atenção. O Inter teve que convencer a Cremonese a fazer uma parceria, porque ele, Inter, não tinha dinheiro para contratar o jogador. E para contratar esse jogador, o Inter teve que oferecer um contrato até 29, com cerca de 800, 900 mil reais por mês. Ou seja, para convencer o cara a vir para Porto Alegre, tem que oferecer um contrato longo e com salário alto. Vale a mesma coisa para o Grêmio com o Krovinovic, que ofereceu um contrato longo e com salário menor do que esse do Sanabria, mas também um salário alto para quem vem da Croácia, né? Para quem virou reserva de um dos principais times da Croácia. É uma dificuldade brutal. Nos bastidores tem relato há muito tempo de que tanto o Inter quanto o Grêmio têm dificuldade de pagar fornecedor, colaborador. E a gente está falando de pagamento de 6 mil reais, 15 mil reais por mês. Para quem está lá prestando serviço, para quem está lá entregando
algum tipo de insumo. Se Grêmio e Inter não olharem para isso, se as torcidas não entenderem, Grêmio e Inter não vão sair dessa tão fácil. Isso que a gente tem que estar lembrando de 25, né? Se a gente lembrar de 25, Grêmio e Inter assinaram um contrato com um patrocinador que antes mesmo do final do ano não pagou mais do que prometia. O Grêmio fez um contrato de patrocínio com um título de capitalização que vendia e-book que era gratuito. E esse título de capitalização fez uma campanha nas redes sociais prometendo um reforço até meia-noite e esse reforço nunca apareceu. Grêmio e Inter estão desde dezembro sem contrato principal na camisa, sem um patrocinador master. E o Inter fazendo contratos pontuais e o Grêmio dizendo que essa não é a solução. O Grêmio tem mais de 120 milhões de déficit na temporada. E quando entrou a nova diretoria, disse que essa temporada seria a temporada de travessia. Agora o discurso é que é essa e mais aquela. Ou seja, 26 e 27 o período de travessia. Mas ainda assim, essa mesma diretoria gastou mais de 100 milhões de reais para contratar reforços. E o que dizer do Inter, que ficou mais de 60 dias sabendo que precisava contratar um atacante, porque o Borré ia embora, não contratou. O Alejandro voltou das férias com um percentual de gordura altíssimo e mesmo assim foi jogar. E agora contra o Atlético Mineiro, no Beira-Rio, o Alejandro não podia entrar porque estava queimado, né? Torrado. Fez a falta que originou o gol do Remo. Desviou a bola que deu o gol do Remo. Ele ficou no banco. Quem terminou o jogo como centroavante, de um jogo no Beira-Rio, com o Inter precisando vencer, era um zagueiro. Aliás, zagueiro esse que gerou essa punição de transfer ban. Então, gente, o Grenal agora da Copa do Brasil é o Grenal do transfer ban. O Grenal tem uma tradição de dar número e de dar nome. É o Grenal do Christian, o Grenal do 5-2, o Grenal do 5-0. Esse Grenal não é o Grenal da Copa do Brasil. É o Grenal do transfer ban. E a gente tem que dar esse nome para a gente lembrar disso, para a gente olhar para isso e para a gente resolver essas coisas. Comenta aqui embaixo o que te parece. Um grande abraço, até a próxima.